A graça e a paz do Senhor, os irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo da hora que você estiver assistindo. Esse é o primeiro vídeo para a aula de adultos do canal que nós criamos para os vídeos da Escola Bíblica da DETAG 103, tá? Além dos vídeos de Escola Bíblica, eventualmente a gente vai estar colocando alguns outros vídeos sobre algum assunto relacionado ao ensino, sobre a palavra de Deus, tá? O canal ele vai abrigar não só vídeos da Escola Bíblica para adultos, como também os vídeos da Escola Bíblica para crianças e adolescentes, sob coordenação aí da irmã Jennifer, tá? A professora Jennifer. Então esse canal ele vai ficar sendo nosso instrumento para a gente estar comunicando a palavra de Deus, ainda que de uma maneira um pouco diferente, nesses dias agora em que a gente está, digamos assim, impedido de realizar as nossas aulas como nós costumamos realizar. O nosso intuito, de fato, é usar esse canal como um auxílio. A nossa ideia não é que ele substitua de forma permanente a escola bíblica, mas é um instrumento que é o que está disponível agora, é o que nós temos, e nós ficamos felizes de poder fazer isso ainda que dessa maneira. Amém? Os vídeos eles serão bem mais curtos em relação às aulas normais da escola bíblica. Nós temos aulas presenciais com algo aí próximo de 1h30. Os vídeos não serão assim. A gente entende que por não haver interação direta entre os alunos e professores, ou comentários, ou perguntas, a gente entende que se essa aula fosse feita à distância por meio de vídeos com a mesma duração, talvez ficasse bem mais cansativo. Então a nossa ideia é, na verdade, trazer algumas reflexões para os irmãos a respeito dos temas que nós vamos estar falando, seguindo o tema e os textos de referência propostos pela nossa revista que nós adotamos na nossa igreja. Só que nós não vamos, digamos assim, comentar toda a lição, nós não vamos passar por todos os tópicos. Na verdade, o que a gente pretende fazer é uma reflexão, como se fosse um devocional, sobre esses assuntos, levando em consideração o tema, levando em consideração o texto de referência principal para a aula, e a gente vai estar refletindo um pouquinho sobre essas coisas. Amém? A nossa ideia é ir publicando os vídeos ali próximo dos horários e dias onde seriam as aulas presenciais. Então algo aí em torno, algo entre o sábado à noite, o domingo à tarde, considerando aí os tempos para produzir, para editar os vídeos. Então fique sempre esperando isso aí, tá bom? E hoje nós então começamos um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical, né? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tema nesse assunto do trimestre, que fala sobre a possibilidade de prosperarmos nos tempos de crise. E nós, ao longo do trimestre, nós vamos mostrar diversas ocasiões onde o Senhor converteu ou transformou situações de grandes crises em grande crescimento, em milagres, em transformações maravilhosas para o seu povo, tá bom? Hoje nós temos como intuito falar sobre prosperar em tempos de crise, tá bom? E o texto de referência para a nossa reflexão, para a nossa breve reflexão de hoje, está no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 1 a 6, amém? Livro de Gênesis, capítulo 26, dos versos 1 a 6. O texto diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Nós falamos de um tempo de crise nesse texto, e nós
rapidamente nos lembramos não só da crise que nós enfrentamos agora, como das diversas crises que nós já enfrentamos. Sabemos que outros crentes em outras épocas enfrentaram e daquelas que nós sabemos que ainda podemos passar. Aliás, a crise atual pela qual nós passamos, nós nem sabemos de fato quando ela vai passar, embora nós nos dediquemos e nos esforçamos em oração, suplicando a Deus que nos socorra nesses dias, mas nós não temos como precisar exatamente quando que tudo isso vai passar e quão mais nós seremos afligidos pelas dores nos dias de hoje. E crise é algo muito comum. E o que acontece muito em tempos de crise é que nós nos questionamos aonde que está o plano de Deus em todas essas coisas, né? Muitas pessoas chegam ao ponto de questionar se de fato Deus governa realmente sobre todas as coisas, uma vez que Ele, mesmo sendo todo-poderoso, grande, amoroso e benigno e compassivo, ainda assim nós enfrentamos tantas aflições. Então nós lidamos frequentemente com essas crises. E eu tenho duas perguntas que eu queria deixar para puxar, digamos assim, estimular a nossa reflexão, o nosso debate. Primeira delas, as crises indicam a ausência do governo de Deus? Então, se de fato Ele é todo-poderoso e nos ama, como Ele diz, será que as crises que nós passamos indicam que de fato Ele não nos ama, como Ele diz? Ou será que o governo dele estaria ausente das nossas vidas nesses dias de dificuldade? E a segunda pergunta que eu quero fazer para estimular o nosso debate é possível prosperar durante a crise? Então, nesses períodos de dificuldade, nesses períodos de grande tormento pelo qual nós passamos, seja de forma coletiva, como agora, ou seja de forma individual, nas suas lutas, nas suas adversidades pessoais, é possível prosperar durante essas crises, é possível prosperar nesses momentos, e esse é o tema da lição, prosperando em meio a crises, né? E é claro que desde o início a gente já precisa trazer um conceito dessa questão de prosperar, né? É uma das palavras mais mal utilizadas hoje, a questão de prosperidade, porque sempre ela fica atrelada a um contexto de prosperidade material, abundância de recursos, abundância de saúde e ausência de problemas. Mas quando nós falamos de prosperar aqui, nós estamos falando num sentido um pouco mais profundo e que de fato a Bíblia trabalha a prosperidade, principalmente no Novo Testamento, como algo muito além de questões materiais. Na verdade, existem pessoas muito prósperas segundo a vontade de Deus que nem têm abundância de recursos. Porque quando a Bíblia fala da prosperidade do povo de Deus, ela fala de todo o bem que Deus tem feito a esse povo, levando esse povo ao cumprimento de seus propósitos. E a gente sabe que o propósito base de todas as coisas é o propósito de Deus de redimir um povo para si, de perdoar os nossos pecados e nos acolher como sua igreja. Então, quando eu falar aqui sobre prosperar, não entenda que eu estou dizendo que essa crise vai ser uma oportunidade para você melhorar suas condições de vida. Eu também não estou falando de saúde, também não estou falando de nome ou de fama. Quando nós falamos aqui de prosperar, nós estamos falando em crescer no conhecimento do Senhor, progredir, prosseguir, estando mais próximo de Deus, mais confiante em Deus e mais integrado ao povo de Deus, buscando mais ao Senhor. Entenda a prosperidade aqui desta maneira. Então, é possível durante a crise alcançar maior prosperidade ou maior crescimento no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor. E eu queria usar um pouco esse texto dessa história de Isaac para falar sobre isso. O texto fala de uma fome na terra que fez com que Isaac se mudasse de onde estava, procurasse um outro local onde ele pudesse, digamos assim, tirar o seu sustento, né? A gente sabe que essas crises, essas assolações pelas quais a terra passava naqueles dias, elas foram frequentes não só na história de Isaac, como também de seu pai, de seu filho, e em toda a história de Israel. Houve fome nos dias de Abraão, houve fome nos dias de Jacó, a gente sabe muito bem que foi o que desencadeou a ida dos 12 filhos para o Egito, e a gente sabe que ali o Senhor livrou o seu povo.
E após isso, em muitos outros períodos, Israel também passou por outras grandes aflições. Então, esse texto ele nos mostra que de fato crise e governo de Deus são coisas que têm caminhado lado a lado por toda a história e não são uma novidade que nós enfrentamos agora. Então Abraão, em algum momento, ele também se viu diante de fatos que faziam com que ele se questionasse se de fato as promessas de Deus se cumpririam ou não. Além da própria questão da dificuldade em ter filhos, né? Da impossibilidade em ter filhos por conta da sua idade e da infertilidade, a gente sabe que Abraão também enfrentou fome, né? A terra passou por fome naqueles dias e que Deus o livrou. Como as promessas de Deus para Abraão falavam não só de uma grande descendência, mas também de uma terra muito boa para que essa grande descendência habitasse, a fome era totalmente o oposto do que essa promessa poderia sugerir. Então Abraão vendo a terra sendo assolada, Isaac vendo a terra sendo assolada, Jacó vendo a terra sendo assolada, eles podiam se perguntar, mas se a promessa do Senhor é para a abundância de um povo e para paz e tranquilidade, prosperidade e alegria desse povo, o cenário atual parece ser completamente diferente. Então eles olhavam para isso, tão temerosos quanto nós podemos olhar para as crises de hoje. E o que a gente vê é que a mão do Senhor em todo o tempo acompanhou Israel na sua jornada. A gente sabe que Abraão passou por essa crise, né, por essa impossibilidade, superou com a mão do Senhor. Isaac também, os versículos seguintes a esse texto que nós lemos em Gênesis 26, vão mostrar que ele prospera grandemente naquela região para a qual ele vai. E Jacó a mesma coisa, né? Jacó foi um homem muito abençoado por Deus e no momento em que a terra passa pela sua crise, da sua escassez, Deus socorre Israel por intermédio de um dos filhos que já tinha ido e tinha dado certo no Egito. Então, o próprio José, quando ele conversa com os irmãos, ele fala, olha, tudo o que aconteceu, aconteceu para que hoje ficasse evidente que Deus realizou uma grande salvação por intermédio dele, José. Ele salvou Israel da fome através de um dos filhos que já tinha ido para o Egito primeiro, né? E a gente vai ver que outras coisas assolaram Israel posteriormente, foram guerras, foram diversos inimigos que foram contra Israel, e embora o próprio pecado de Israel tenha sido a grande aflição, o grande mal que assolou aquele povo, a gente sabe que para esse mal o Senhor sempre apresentou também o seu socorro, né? O Senhor sempre sustentou profetas que levassem ao povo a sua lei, o Senhor sempre sustentou reis que pregassem a sua verdade, que conduzissem Israel segundo a verdade. Então Israel tinha ali os seus picos negativos de grande crise, de grande assolação, de esquecimento da palavra de Deus, mas sempre tinha o remanescente do Senhor que continuava seguindo a palavra do Senhor, que continuava pregando a palavra do Senhor, e a gente sabia que Israel passava por algumas reestruturações. Mas de fato Israel chega em um determinado período desolado, né? Israel é exilado, parte daquele grande reino é extinto e Judá continua vivo, mas muito debilitado. Depois que eles recebem a autorização para voltar do exílio na Babilônia, eles não conseguem reconstruir o reino como era antes, eles nunca mais têm um rei. A glória do templo não é semelhante à do primeiro templo, enfim. Parecia que aquela crise era então maior do que todas as outras, mas mesmo após um grande período de silêncio, onde não houveram profetas, o Senhor levanta então o grande profeta. O Senhor nos envia o seu próprio filho, descendente daqueles judeus remanescentes, da tribo de Judá, um filho de Davi, da linhagem real, para então cumprir o seu propósito máximo de redenção. E tudo aquilo que havia sido anunciado em forma de figura no Antigo Testamento é plenamente realizado por meio de nosso Senhor. Ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é o profeta por excelência e faz de forma perfeita aquilo para o qual todos os outros homens fracassaram na história de Israel, sejam sacerdotes, sejam reis ou profetas, e mesmo os que fizeram segundo a vontade do Senhor não fizeram de maneira perfeita, porque não eram perfeitos como nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, nós temos visto que Deus tem mantido o controle independente de todas as crises pelas quais o seu povo passou. Na verdade, Deus ele usou todas essas crises tanto para moldar o caráter do seu povo, quanto para demonstrar a sua glória e o seu poder acima de todas as coisas. Então, nós chegamos então ao Senhor Jesus Cristo, que é descendente desse povo que foi preservado em meio a tantas crises, né? E esse Senhor, ele faz por nós uma oração muito bonita que está lá em João 17, capítulo 17 do Evangelho de João, em que o próprio Jesus pede a Deus que onde Ele estiver também nós possamos estar, que nós estejamos unidos a Ele como Ele é unido com o Pai. Nós entendemos por esse e por muitos outros textos que o próprio Jesus é o nosso intercessor, para que nós venhamos a passar por qualquer tipo de crise que a gente venha a passar durante as nossas vidas. Nós temos um advogado junto a Deus que intercedeu por nós. Então, que coisas nós podemos concluir desse texto especificamente, onde o Senhor leva Isaac de uma terra para outra para preservá-lo, e de todos os outros episódios em que Deus preserva o seu povo, e principalmente através da obra de Jesus Cristo, que é a grande consumação de todo esse plano de Deus de separar um povo para si, de redimir esse povo. O que nós podemos concluir a respeito disso, de que Deus de fato tem nos preservado? E eu proponho duas conclusões. A primeira delas é: crises indicam que o poder de Deus é sobre todas as circunstâncias. Muitas vezes a adversidade que Deus permite é para que o poder dele seja manifesto e para que nós o vejamos como muito maior do que qualquer dificuldade que possa vir. E a segunda conclusão é: a igreja sempre prosperará e com toda certeza entrará no descanso do Senhor. O que eu acho muito interessante na Bíblia é que ela começa logo nos seus primeiros capítulos, ela fala de um paraíso onde o povo de Deus habitava tão próximo a Deus. E no final da Bíblia, nos últimos capítulos de Apocalipse, nós também temos o relato de um paraíso onde o povo de Deus vai habitar com Deus. Tudo o que acontece entre uma coisa e a outra é Deus redimindo e preservando o seu povo em meio a todas as crises pelas quais o seu povo passa, sendo o principal deles a crise do nosso próprio pecado, das assolações que a maldade que há no nosso coração produz para nós mesmos e faz separação entre nós e Deus. Ele nos preservou, provendo para nós o seu próprio Filho, para que ele levasse sobre si as nossas culpas e colocasse sobre nós a sua justiça. Amém? Eu queria deixar duas atividades e uma oração, para que você fizesse nos próximos dias, para que esses momentos da nossa reflexão, que vão ser postados talvez uma ou duas vezes na semana, não fosse a única meditação que você tem durante a semana sobre esses temas. Então eu queria propor que hoje ou nos próximos dias você se aplicasse nessas três coisas que eu vou propor para que você fizesse, para que você não deixasse que esse tema morra no seu coração, ou para que você não se esqueça dessas coisas, e pior ainda, para que você simplesmente não ouça e não as pratique, ou não as aplique em sua vida diária. E a primeira coisa que eu queria propor é: leia o Salmo 139, dos versos 1 a 12, e medite sobre o cuidado que Deus tem com o seu povo. Então dê uma lida, aproveite para fazer esses exercícios em família, aproveite esse tempo, junte a sua família, faça a leitura do Salmo 139, versos 1 a 12. É um salmo fantástico que o Senhor nos sonda, nos conhece, nos guarda, e medite sobre como Deus de fato guarda o seu povo em todo o tempo. Segunda proposta de atividade: leia o capítulo 17 do Evangelho de João e medite sobre o pedido feito por Cristo. Lembre-se que o próprio Senhor pediu a Deus para que nós estivéssemos com Ele. Será que Jesus pediria alguma coisa que não está em concordância com a vontade do Pai? Ou será que uma vez que o Filho pediu ao Pai, o Pai negaria algo ao Filho? Se nós sabemos que Jesus pediu por nós, se o nosso grande sacerdote pediu por nós, é que de fato Deus fará por nós, cumprirá em nós o pedido de seu Filho, que é nos preservar ao lado dele. E a terceira coisa que eu gostaria de propor é: ore de três formas. Primeira, agradeça pela forma como Deus nos preserva. A segunda, peça perdão pela falta de fé e confiança de que Deus
está no controle. E a terceira, peça a Deus que lhe preserve durante as crises para que você seja um instrumento para a glória do Senhor. Amém? O meu desejo é que o Senhor nos abençoe, nos dando sempre a sua palavra, sempre o seu Espírito, aumentando em nosso coração a gratidão e o temor por Ele. Fique tranquilo, porque independente do tamanho das crises, Deus é maior do que todas elas e Ele cumprirá a sua promessa de separar para si um povo, de levar esse povo para si, e nós entraremos no descanso do nosso Senhor com toda certeza. Amém? Um abraço aos irmãos, que Deus os abençoe.